Hi guys, my name is Felipe. Today I'm gonna talk about 4 points that I use in my progress to be fluent. I hope that you enjoy this video and let's get started. Se você não fala inglês e está pretendendo começar a estudar inglês, assim como eu também estou estudando e não sabe por onde começar, mas assim como eu quer chegar à fluência, cara, eu vou te explicar hoje neste vídeo como você pode alcançar a fluência, assim como eu estou nesse progresso, sem gastar demais, sem sair de casa, sem fazer intercâmbio, aprendendo em casa e sozinho. E o melhor de tudo, você pode começar hoje, exatamente hoje, e ver os primeiros resultados. E como eu falei no início, eu vou falar de 4 pontos que eu uso neste meu método de ensino que me ajuda pra caramba a conseguir aprender cada vez mais e gradativamente a falar em inglês. Vocês viram aí que eu iniciei o vídeo falando inglês, ainda não cheguei ao nível que eu quero chegar, mas para pensar, há um tempo atrás, isso que eu falei no início era um quebra-cabeça para mim. Primeiro ponto que eu queria falar é sobre construindo o seu vocabulário. Você precisa construir o seu vocabulário, você precisa adquirir vocabulário. Pensa no seguinte, uma criança, um recém-nascido, eu tenho um sobrinho que acabou de nascer, ele tem um mês, né, da data de hoje, ele tem um mês, cara, ele não sabe falar nada, obviamente, só que quando ele for aprendendo, ele vai ouvindo as pessoas ao redor dele falando, incentivando ele a falar e entender o que está sendo falado para ele, e é exatamente isso que a gente tem que fazer. Ouvir e tentar falar o que está sendo falado para a gente. Esse é o método de construir o vocabulário e não tem segredo. E o método que eu usei no princípio de tudo, quando eu comecei a aprender inglês, foi usando música. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música, então música para mim foi uma das ferramentas mais vantajosas para aprender o começo do inglês, porque além de eu estar ouvindo algo que eu gosto, eu estava aprendendo algo que era um sonho para mim. Você consegue com a música, cara, você consegue desenvolver a sua fala, o seu ouvido, a sua escrita e a sua leitura no inglês. Por quê? Como que eu fazia? Eu pegava uma música e lia ela em inglês e eu via ela ao mesmo tempo. E quando eu ouvia, eu entendia como que estava sendo pronunciado. Eu não entendia a palavra, eu não entendia o significado, mas eu entendia a pronúncia. E depois de entender a pronúncia, o que eu fazia? Eu ia no tradutor, ia na tradução na música, tem vários sites que entregam a tradução mais fiel à letra de verdade. E aí você consegue entender o que você está falando naquele momento exato da música. Então foi assim que eu fui aprendendo as minhas primeiras palavras em inglês. Por exemplo, a gente tem aquela música famosa do Justin Bieber, que é Never Say Never, que é nunca diga nunca. Numa frase dessa simples que repete 2 palavras, a gente já aprendeu 2 palavras, que é never, que é nunca, e say, que é o verbo de dizer, né? E aí ele tá falando say. Então ali eu já entendi que quando eu quiser falar que eu estou dizendo, eu posso falar I'm saying, conjugando o verbo, o ing. Só que isso você aprende aos poucos. Só que eu já adquiri uma palavra, já adquiri um verbo que eu posso usar diariamente. Então a música ela me ajudou justamente nisso, a eu ouvir, entender a pronúncia, então eu estou trabalhando o meu ouvido a ler a música, a então ler em inglês e também está me ajudando a falar, porque eu vou aprender a cantar a música, logo vou aprender a falar palavras em inglês. Então música é o primeiro ponto. E aí eu quero deixar aqui no lado para vocês que está aparecendo algumas dicas de música. Então a gente tem, por exemplo, All I Want do Codeline, Give and Take do John Mark, Ocean do Alok, a gente tem Isn't That Enough do Shawn Mendes, Purpose do Justin Bieber, We Are The World do Michael Jackson e Nothing Else do Cody Carnes. São músicas que o seguinte, a minha dica para você são músicas que são lentas. Aprenda inicialmente com músicas lentas, porque você vai ouvir a pronúncia sendo dita mais devagar e vai conseguir perceber a maneira de falar. E porque isso é muito importante. No inglês, tem muitas palavras, tem muitas letras que são ditas totalmente diferente do nosso idioma. E a música devagar, ela te proporciona a entender isso. Por exemplo, a gente sabe que A é o A, a vogal A no português. Então, A, B, B, C, D, D, E, I. Quando chega na letra I, a gente sabe que fala I. Ou seja, as palavras, as letras vão ter pronúncias diferentes. E com a música lenta você vai conseguir ter esse discernimento. E você vai ver como que isso vai afetar
de forma positiva no seu entendimento da pronúncia das palavras. E também nós temos os métodos tradicionais para adquirir vocabulário através dos filmes e séries e documentário. Eu gosto mais de usar filme e documentário, porque eu não sou muito chegado à série. E quando eu vejo uma série, eu gosto de priorizar séries que não são tão fictícias, que não vão usar termos que não são termos do dia a dia. Porque não adianta nada eu aprender uma palavra em inglês que não é usada no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que é de fora querer aprender a falar o português e ela vai lá e vai pegar um livro em português para desenvolver o português dela, mas ela lê um livro de Shakespeare que fala de uma forma totalmente do passado e totalmente formal, quando ela vai para o dia a dia aqui no Brasil, ela não vai saber falar. Por quê? Porque não é daquela forma que ela leu, que é a que a gente fala. Da mesma forma no inglês. Então eu priorizo filmes, documentários e série onde o diálogo ele tende a ser algo mais informal e mais uma conversa diária. Porque isso vai fazer eu pegar palavras, pronúncias com que são de acordo com a realidade. Isso faz toda a diferença. Então aí também está aparecendo do lado indicações. The Office é muito bom. Essa série, além de ser muito boa, de qualidade, é uma série assim que as palavras é totalmente do dia a dia, porque se baseia numa vida de um escritório. Então assim, diálogos e diálogos formais e informais, muito boa, recomendo. Prison Break é bom, porque você aprende muitas coisas no Prison Break. O lado negativo é que como tem a questão de prisão, tem a questão de perseguição, essas coisas, vai ter muitas gírias. Mas tirando isso, é uma ótima série para você desenvolver o inglês também, documentários em geral e Black Mirror. Black Mirror também é uma série muito boa para você desenvolver o inglês. Por mais que tem muitas coisas futurísticas dentro da série, não foge de uma linguagem, de uma conversa informal do dia a dia. O segundo ponto que eu quero abordar aqui é sobre aprofundando um pouco mais. Como assim? Quando eu vi que eu já tinha adquirido um vocabulário interessante, suficiente para conseguir conversar e entender, eu senti a necessidade de agora formular essas palavras dentro de uma frase. Então eu precisava o quê? Me aprofundar. E aí entrava o quê? A gramática. Só que muita gente encara a gramática como um bicho de 7 cabeças. Só que não é, cara. Depende muito da metodologia. Esse é o segredo. Então, quando eu senti a necessidade de ampliar o meu conhecimento, ampliar meu entendimento da gramática, eu fui para um curso. E aí que eu comecei a fazer o primeiro investimento no inglês. E foi até agora o único, até o momento. E foi muito importante porque eu aprendi um pouco mais sobre números. Eu já sabia sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... sabe? Mas eu consegui aprender mais sobre a questão de falar primeiro, segundo, quarto, 20º, eu entendi as horas também, eu podia entender as maneiras que é dito as horas, as diversas maneiras que eu posso falar as horas. Aprendi sobre informações pessoais e informações também de outras pessoas, de como que eu falo, como eu conjugo, porque a gente tem o she, que é o ela, mas a gente tem o her, que é dela, a gente tem o he, que é dele, a gente também tem o him, que é dele. Então a gente tem que entender essas questões. E como que a gente entende isso? Indo para a gramática. E aí eu senti a necessidade, e aí que eu fui me aprofundar um pouco mais comprando um curso. Então neste momento de aprender inglês foi a necessidade de ter uma espécie de mentor, ou seja, aquela pessoa que já passou por onde eu passei e ela agora vai encurtar o caminho para mim, que para ela foi longo, e ela vai me dizer o que é e o que não é. E tem sido muito bom, tem sido assim... eu tenho tido grandes resultados, muitos resultados positivos. É lógico que tem muitas coisas para melhorar ainda, mas eu já vi um grande avanço. Por quê? Adquiri o vocabulário, muitas palavras já tive um conhecimento, só que existem muitas palavras ainda para conhecer, mas as palavras que eu tinha, agora eu precisava entender como estruturar elas numa frase e como entender elas quando alguém está dizendo algo para mim, ou quando eu estou assistindo algo em algum filme, algum vídeo, alguma música, por exemplo. E aí, neste momento de aprofundar através de um curso, isso tem sido muito bom. Por exemplo, isso tudo aqui são coisas que eu aprendi em inglês. Não sei se está aparecendo para vocês interessante. Aqui são as horas. Aqui são frases. Observe, isso aqui tudo são frases que eu escrevi em inglês, mais de 10 frases. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês é habilidades essenciais. Essas habilidades essenciais são muito mais do que para o inglês. É para qualquer idioma. E aqui a gente está falando do speaking, do listening,
do reading e do writing, ou seja, falar, ouvir, escrever e ler. Coisas que nós usamos em qualquer idioma. E a gente precisa aprender isso também no inglês, concorda? E como que eu fiz e como que eu tenho feito com o speaking, eu repito frases que eu ouço em filmes, em séries, em documentários, isso em vídeos no YouTube. Eu repito a frase quando eu vejo que é uma frase interessante de se falar. Um exemplo, quando alguém fala eu tenho que ir, a gente pode falar I gotta go. Eu tenho que ir, I gotta go. E aí quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei repetindo I gotta go, I gotta go, I gotta go. Hoje, quando eu ouço alguém falando I gotta go, eu já entendi que a pessoa falou tem que ir, porque eu fiquei repetindo e aquilo ali entrou no meu cérebro e não sai mais, e eu fiquei repetindo, eu sei falar de uma forma até, vamos dizer, nativa, I gotta go, né? Enfim, o speaking, você repetir as frases é muito importante. Repetir palavras também é muito importante para você treinar aquela palavra. Tem muitas palavras que são bem difíceis de falar. Olha, essa palavra que é raramente, ela é difícil. Olha, raramente é rarely. Acho que, se não me engano, é isso. Rarely. É uma palavra difícil porque a musculatura que nós temos no nosso idioma português é diferente da musculatura que é usada no idioma inglês. Essa parte aqui nós trabalhamos de forma diferente do que o pessoal que fala inglês. E então a gente precisa treinar isso também. Repito expressões que é dita em coisas que eu assisto em inglês. E também aprender a cantar músicas, que aí não tem segredo, eu já falei isso no início. Listen. No listen a gente tem que treinar o nosso ouvido. Então, cara, ouça podcast, ouça vídeos em inglês, vídeos que eu falo no YouTube, veja filmes em inglês, veja séries em inglês, coloca a legenda, mas treina este seu ouvido, cara. Porque você tem que falar inglês e para falar você ouve primeiro, então você tem que saber o que você está ouvindo. Treina este ouvido. Eu vou te falar, quando você começar a entender o que as pessoas estão dizendo, é um vício. Você vai querer ouvir mais, ouvir mais, ouvir mais, e aí vai ser uma bola de neve. Outra questão é o reading, que é a leitura. Então, cara, o que eu aconselho para você? Siga nas redes sociais que você utiliza páginas, perfis dos assuntos que você gosta, só que em inglês. Então pesquisa aquele assunto em inglês e começa a seguir os perfis que vão abordar sobre o assunto que você gosta, só que em inglês. E você vai ser obrigado a entender ao que está dizendo. Isso é muito bom. As notícias, siga páginas de notícia no mundo, mas que estão no idioma do inglês, que você vai ler, você vai aprender palavras formais. É muito bom também. Textos, leia as músicas que você ouve, até para você saber o que você está cantando. E também coloque seu celular em inglês. Pelo amor de Deus, coloque seu celular em inglês. Vai fazer uma grande diferença. Vai por mim. Quarto ponto do terceiro ponto de habilidades essenciais é o writing. No writing a gente treina a nossa escrita. Então, o que eu aconselho para você? As palavras que você está adquirindo, palavras novas, escreva frases a partir delas. Essas frases vão trazer palavras novas e você vai escrever novas frases. Novas frases vão trazendo novas palavras e quando você vê, novamente, é uma bola de neve e o seu vocabulário só vai expandindo. Converse com algum amigo, com alguém no WhatsApp em inglês. Eu tenho a sorte de ter alguns amigos que também são entusiastas do idioma americano, do idioma inglês. A gente gosta de ouvir, gosta de falar em inglês. Então muitas das vezes nós estamos conversando no WhatsApp em inglês. Se você conhece alguém assim, cara, começa a trocar ideia com essa pessoa em inglês. Não precisa ser todo dia, mas vamos conversar aqui em inglês rapidão. Aí troca ideia escrevendo. E aí você mudando o seu celular para o idioma do inglês, o seu próprio celular vai te sugerir palavras em inglês que vai conectar com a frase que você está escrevendo. E você vai adquirir novas palavras. Tá vendo como que o método ele é simples e não precisa gastar dinheiro? E o quarto e último ponto aqui do vídeo para você aprender a falar inglês sozinho dentro de casa é dicas de aplicativo. Né? Aqui já é para te ajudar nesse seu progresso, como tem me ajudado demais. O primeiro é o Word Reference, um site de tradução. E não tem só tradução de inglês, tem várias traduções, só que além de ele traduzir o real significado das palavras, ele vai conjugar a palavra passado, presente, futuro. Ele vai também dar para aquele significado outros possíveis significados que aquela palavra tem, que o nosso idioma também, português, tem. Ou seja, uma palavra que tem outros significados. Ele vai colocar essas palavras em inglês em frases. Então, assim, é um site que é uma mão na roda para você. O outro site que eu dou para vocês de indicação é o Deep Translate, que ele vai traduzir, é o tradutor.
só que ele é melhor que o Google Tradutor, tá? E também o ChatGPT. O ChatGPT, além de você perguntar como se fosse um aluno para um professor, e assim, é muito bom porque funciona, você consegue ter uma conversação com o ChatGPT. Exatamente, você consegue falar, ChatGPT, vamos ter uma conversa, tal, e aí vocês conseguem conversar em inglês. Isso vai te ajudar muito. Eu tenho estudado inglês dessa forma há um tempo já, tem me ajudado muito, tem me ajudado na minha evolução, que tem sido notória. As pessoas que vivem comigo percebem isso. E se você também quer entrar nessa jornada, cara, siga isso aqui ou pega aquilo que você mais identifica que vai te ajudar melhor e mete bronca, beleza? Até porque o inglês ele é um diferencial e tem sido um diferencial para minha vida e vai ser um diferencial para minha carreira profissional também, porque caso você não saiba, eu estudo educação física, então eu creio que vai ser um diferencial de além de eu ter um diploma, eu ter um inglês fluente. E se você também quer saber como tem sido cursar educação física, como tem sido o meu curso de educação física, assista esse vídeo aí que você vai gostar, beleza? Tamo junto!